Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Senhor, interrompeu o clérigo, não se esqueça de que está num local sagrado. Então, dirigindo-se a Mason, ele perguntou com gentileza: sabe dizer, senhor, se a esposa deste cavalheiro está viva mesmo ou não? Coragem, impeliu o advogado. Fale, Manson. Ela está viva agora em Thornfield Hall, disse Manson, de maneira mais articulada. Eu a vi lá no último mês de abril. Sou seu irmão. Em Thornfield Hall, exclamou o clérigo. Impossível. Sou um antigo residente desta área, senhor, e nunca ouvi falar de uma senhorita Rochester em Thornfield Hall. Vi um sorriso austero distorcer os lábios do Sr. Rochester e ele murmurou: não, por Deus, tomei cuidado para que ninguém ficasse sabendo disso ou da existência dela com esse nome. Ele se pôs a refletir. Por 10 minutos meditou em silêncio. Tomou sua decisão e anunciou: basta, todos vão sair daqui imediatamente, como balas de um revólver. Rod, feche o livro e tire-a sobre Peliz. John Green, ele disse ao escriturário, pode ir embora, não haverá casamento hoje. O homem obedeceu. O Sr. Rochester continuou, duro e imprudente. Bigamia é uma palavra feia. Eu ia, contudo, me tornar bígamo, mas o destino me passou a perna ou foi a providência que me colocou em xeque. Talvez isso. Não sou muito melhor do que um demônio neste momento, e como o meu pastor aqui haveria de me dizer, mereço, sem dúvida, o julgamento mais severo de Deus, até mesmo o fogo inesgotável e um verme imortal. Cavalheiros, meu plano fracassou. O que este advogado e seu cliente dizem é verdade. Eu me casei e a mulher com quem me casei está viva. Diz que nunca soube de uma senhorita Rochester na casa ali em frente, Ward, mas ouso dizer que muitas vezes deu ouvidos às fofocas sobre a misteriosa lunática que mora ali sob estreita vigilância. Algumas pessoas lhe sussurraram que era minha meia-irmã bastarda, outras minha amante abandonada. Informo-lhe agora que é minha esposa, com quem me casei faz 15 anos. Berta Mason é o seu nome. Trata-se da irmã deste resoluto personagem que está agora com suas pernas bambas e seu rosto pálido, mostrando-lhe que coração forte os homens podem trazer no peito. Alegre-se, Dick. Não tenha medo de mim. Eu quase preferiria bater numa mulher a bater em você. Berta Mason é louca e vem de uma família de loucos, idiotas e maníacos em 3 gerações. Sua mãe, a mestiça, era louca e bêbada. Foi o que descobri depois que me casei com sua filha, pois eles mantiveram silêncio sobre os segredos da família antes. Berta, como uma criança obediente, copiou a mãe nas 2 coisas. Eu tinha uma companheira encantadora, pura, sábia, modesta. Podem imaginar que era um homem feliz. Estive em lugares famosos. Minha experiência foi sublime. Se apenas soubesse, mas não devo mais explicações. Briggs, Ward, Manson, convido-os todos a virem até minha casa e visitar a paciente da senhorita Polly, minha esposa. Verão com que tipo de criaturas as mentiras fizeram com que eu me casasse e poderão julgar se tenho ou não direito de romper esse pacto e buscar afinidades com algo que seja pelo menos humano. Esta moça, ele continuou, olhando para mim, não estava a par do detestável segredo meu, não mais do que o Sr. Wadd. Pensava que era tudo honesto e dentro da lei, e nunca sonhou que caía numa armadilha e contraía uma união espúria com um homem miserável e defraudado, já preso a uma companheira má, louca e embrutecida. Venham todos, sigam-me. Ainda me segurando firmemente pela mão, Rochester saiu da igreja. Os 3 cavalheiros nos acompanharam. À porta da frente encontramos a carruagem. Leve-a de volta à colhecheira, John, disse com frieza o Sr. Rochester. Não será necessário hoje.
Quando entramos, a senhorita Fairfax, Adele, Sophie e Leia vieram nos receber e nos cumprimentar. Para fora daqui todos, exclamou o Sr. Rochester. Não quero saber das suas felicitações. Quem precisa delas? Eu não. Então, 15 anos atrasadas. Estão 15 anos atrasadas. Ele seguiu em frente e subiu a escada, ainda segurando minha mão e ainda pedindo que os cavalheiros o acompanhassem, o que fizeram. Subimos o primeiro lance, passamos pelo corredor, seguimos para o terceiro andar. A porta baixa e preta, aberta pela mesma chave mestra do Sr. Rochester, admitiu-nos no quarto coberto de tapeçarias, sua ampla cama e seu armário pintado. Você conhece este lugar, Mason, disse o nosso guia. Ela o mordeu e o apunhalou aqui. Ele ergueu a tapeçaria da parede, descobrindo a segunda porta. Abriu a porta também. Num quarto sem janelas, o fogo queimava numa lareira acesa, protegida por um guarda-fogo alto e forte, e havia um lampião suspenso. Do teto, por uma corrente, Grace Polly estava debruçada sobre o fogo e parecia cozinhar algo numa panela. Nas sombras profundas, na outra extremidade do quarto, um vulto corria de um lado para o outro. O que era? Se animal ou humano não era possível distinguir à primeira vista. Dizer, a criatura se arrastava, aparentemente de quatro, mostrava os dentes e rosnava, como algum estranho animal selvagem, mas usava roupas e uma cabeleira escura e grisalha, desgrenhada como uma juba, ocultava sua cabeça e seu rosto. Bom dia, senhorita Polly, disse o Sr. Rochester. Como está? E como está a sua paciente hoje? Estamos toleráveis, senhor. Obrigada, respondeu Grace Polly, erguendo cuidadosamente o mingau que fervia, bastante irritada, mas não agressiva. Um grito penetrante pareceu desmentir seu relatório favorável. A hiena de roupas se levantou e se pôs de pé sobre as patas traseiras. Ah, senhor, ela o viu, exclamou Grace. É melhor não ficar aqui. Só alguns instantes, Grace. Precisa me conceder alguns instantes. Tome cuidado então, senhor. Pelo amor de Deus, tome cuidado. A louca deu um berro, afastou o cabelo desgrenhado do rosto e fitou de maneira selvagem seus visitantes. Pude reconhecer aquele semblante púrpura, aqueles traços inchados. A senhorita Polly se adiantou. Fique fora do caminho, disse o Sr. Rochester, afastando-a. Ela não tem uma faca agora, suponho, e eu estou atento. Nunca se sabe o que ela traz consigo, senhor. É tão astuciosa. Um simples mortal não tem como supor as suas habilidades. É melhor irmos embora, sussurrou Mason. Vá para o diabo, foi a recomendação de seu cunhado, Rochester. Cuidado, exclamou Grace. Os três cavalheiros recuaram simultaneamente. O Sr. Rochester me puxou para trás dele. A louca deu um pulo e agarrou ferozmente seu pescoço, tentando cravar os dentes em seu rosto. Eles se altercaram. Ela era uma mulher grande, tinha quase a mesma altura do marido, e além disso, era corpulenta. Demonstrou força viril no combate, mas, de uma vez, quase o esganou, mesmo atlético como ele era. Ele poderia tê-la liquidado com um golpe certeiro, mas não a agredia, somente lutava por defender-se. Por fim, conseguiu controlar seus braços. Grace Polly deu-lhe uma corda e ele os prendeu às suas costas. Com outro pedaço de corda que estava à mão, amarrou-a numa cadeira. A operação foi feita em meio aos mais penetrantes gritos e mais convulsivos solavancos. O Sr. Rochester virou-se então para os espectadores. Olhou-os com um sorriso ao mesmo tempo amargo e desolado. Essa é a minha esposa, disse ele. Esse é o único abraço conjugal que hei de conhecer. Essas são as demonstrações de ternura que hão de acompanhar minhas horas de lazer. E esta é a mulher que eu gostaria de ter, continuou,
pondo a mão no meu ombro. Esta jovem que permanece tão séria e quieta diante das portas do inferno, olhando calmamente para as cambalhotas de um demônio. Eu a desejava como uma mudança depois desse pungente ragu. Odes e Briggs, vejam a diferença. Comparem estes olhos límpidos com as esferas vermelhas ali sentada naquela cadeira. Este rosto jovem e cândido com aquela máscara horrenda. Este corpo com aquela massa disforme. Então, julguem-me, pastor do Evangelho e homem da lei, e lembre-se de que, assim como julgarem, também hão de ser julgados. Vão embora agora. Preciso fazer a minha bem-amada se calar. Todos nos retiramos. O Sr. Rochester ficou mais um momento para dar ordens a Grace Polly. O escriturário se dirigiu a mim enquanto descia a escada. A senhorita, madame, disse ele, está isenta de culpa. Seu tio ficará feliz em saber disso, se de fato ainda estiver vivo, quando o Sr. Manson regressar à Ilha da Madeira. Meu tio, o que ele tem? O senhor o conhece? O Sr. Manson o conhece. Faz alguns anos que o Sr. Eyre é representante de sua casa no Funchal. Quando seu tio recebeu uma carta revelando a esperada união entre a senhorita e o Sr. Rochester, o Sr. Manson, que estava na Madeira para recuperar sua saúde a caminho de volta à Jamaica, por acaso se encontrava com ele. O Sr. Eyre mencionou a notícia, pois sabia que meu cliente aqui tinha conhecimento de um cavalheiro chamado Rochester. O Sr. Manson, surpreso e perturbado, como pode imaginar, contou-lhe a realidade dos fatos. Seu tio, lamento dizer, está agora confinado ao leito, no qual, considerando a natureza de sua enfermidade, o declínio e o estágio em que se encontra, é improvável que venha se levantar. Não podia vir ele mesmo até a Inglaterra, portanto, libertá-la da armadilha em que havia caído, mas implorou ao Sr. Manson que não perdesse tempo em tomar medidas para impedir o falso casamento. Indicou-me a ele para que lhe prestasse assistência. Apressei-me o quanto pude e estou grato por não ter chegado tarde demais. Se eu não estivesse moralmente certo de que seu tio estará morto antes que a senhorita chegue à Ilha da Madeira, iria aconselhá-la a acompanhar o Sr. Manson até lá. Mas, do modo como as coisas estão, acho melhor a senhorita ficar na Inglaterra até se receber outras notícias, ou da parte do Sr. Eyre, ou sobre a sua morte. Algo mais nos detém aqui? Ele perguntou ao Sr. Manson. Não, não, vamos embora, foi a resposta ansiosa. E sem esperar para se despedir do Sr. Rochester, eles saíram pela porta do vestíbulo. O clérigo ficou para trocar algumas frases de admoestação ou repreensão com o altivo membro do seu rebanho. Cumprida a tarefa, ele também se foi. Pude ouvi-lo ir embora pela porta entreaberta do meu quarto, ao qual eu me recolhera. Os visitantes, tendo partido, eu me fechei ali, passei a tranca para que ninguém entrasse e fui não chorar nem me lamentar, pois estava calma demais para isso, mas tirar mecanicamente o vestido de noiva e trocá-lo pela veste simples que usara na véspera. Pensava que pela última vez. Então me sentei. Sentia-me fraca e cansada. Apoiei os braços na mesa e minha cabeça pendeu sobre eles. Nesse instante, então pensei. Até agora eu só ouvira, vira, movera-me. Fora para um lado e para o outro, conforme era conduzida ou arrastada pelo Senhor. Observara eventos após eventos, revelação após revelação. Mas agora eu pensava. Amanhã fora até bastante tranquila, exceto pela breve cena com a louca. A negociação na igreja não fora ruidosa. Não houvera explosão de cólera, altercação barulhenta, briga, provocação ou desafio, nenhuma lágrima, nenhum soluço. Poucas palavras foram ditas. Uma objeção ao casamento,
declarada com calma. O Sr. Rochester fizera algumas perguntas graves e curtas. Houve respostas e explicações, e apresentou-se uma prova. Meu senhor admitiu abertamente a verdade. A prova viva foi vista. Os intrusos se foram, e tudo terminou. Eu estava no meu quarto, como de hábito, somente eu, sem qualquer mudança óbvia. Nada me atingira, ferira ou mutilara. Contudo, onde estava a Jane Eyre da véspera? Feliz, contente, alegre, esperançosa. Onde estava a sua vida? Onde estavam as suas perspectivas? Jane Eyre, que fora uma mulher intensa e cheia de expectativas, quase uma esposa, era outra vez uma moça fria e solitária. Sua vida era pálida, suas perspectivas desoladoras, seu futuro. Uma geada de inverno acontecera no meio do verão. Uma tempestade branca de dezembro caíra sobre o mês de junho. O gelo cobria as maçãs maduras. Correntes de vento esmagavam as rosas. Sobre os campos de feno e de milho jazia uma mortalha gélida. Caminhos que na noite anterior estavam todos cobertos de flores coloridas, hoje desapareciam sob a neve ainda virgem, e o bosque, que 12 horas atrás acenava exuberante, sorridente e fragrante com as matas tropicais, estava agora desolado, cinzento, triste, branco, feito as florestas de pinheiros da Noruega invernal. Minhas esperanças estavam todas mortas, atingidas por uma súbita condenação, como a que numa noite caíra sobre todos os primogênitos na terra do Egito. Eu olhava para os meus queridos desejos, que na véspera floresciam e brilhavam. Estavam rígidos agora, frios, lívidos como cadáveres que nunca deveriam reviver. Olhava para o meu amor, aquele sentimento que era do meu Senhor, que ele criara, tremia no meu coração como uma criança enferma num berço frio. A doença e a angústia tinham se apoderado dele. Esse amor não podia buscar os braços do Sr. Rochester. Não podia encontrar calor junto ao seu peito. Nunca mais poderia voltar-se na direção dele, pois a fé havia sido arruinada e a confiança destruída. O Sr. Rochester já não era para mim o que havia sido poucas horas antes, pois não era o que eu pensava que fosse. Eu não iria imputar-lhe imoralidade, não diria que me havia traído, mas a qualidade da verdade imaculada já não existia na ideia que eu fazia dele, e eu devia me afastar de sua presença. Isso eu precisava fazer. Percebia bem tudo isso. Quando, como e para onde eu iria, ainda não sei discernir como, mas ele próprio, eu não tinha dúvida, mandaria que eu fosse logo embora de Thornfield. Afeto real, ao que parecia, ele não poderia ter por mim. Fora apenas uma paixão caprichosa. Tendo sido esta contestada, ele não haveria mais de me querer. Eu deveria mesmo temer cruzar o seu caminho agora. Minha visão devia ser-lhe odiosa. Como meus olhos tinham sido cegos, como minha conduta fora fraca. Meus olhos estavam cobertos e fechados. Uma escuridão crescente parecia envolver-me, e os pensamentos vinham num fluxo inconstante, igualmente negro e confuso. Abandonando-me, laça e sem fazer esforço, era como se eu estivesse no leite seco de um grande rio. Ouvi a água se avolumar em montanhas remotas e senti a torrente se aproximando. Para me levantar, eu não tinha força de vontade. Para fugir, não tinha disposição. Permaneci deitada no leito seco, fraca, desejando estar morta. Uma única ideia ainda pulsava, semelhante à vida dentro de mim, a lembrança de Deus. Gerou uma oração não falada. As palavras atravessavam de um lado ao outro minha mente obscurecida, como algo que deveria ser sussurrado, mas não havia energia para expressá-las.
Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Estava perto, e eu não enviara qualquer pedido aos céus para evitá-la, não unir as mãos numa oração, não me pusera de joelhos, não mover os lábios. Chegou, com ímpeto pleno, a torrente se precipitou sobre mim. Toda a consciência da minha vida desolada, do meu amor perdido, da minha esperança esfacelada, da minha fé moribunda, tudo isso me atingiu por completo numa única massa sombria. Essa hora amarga não pode ser descrita. Na verdade, as águas penetraram na minha alma. Afundei no denso lamaçal, não tinha onde firmar meus pés. As águas se fizeram cada vez mais profundas, a enchente alagou tudo. Em algum momento, durante a tarde, ergui a cabeça e, olhando ao redor e vendo o sol no ocidente, deslizando os sinais de seu declínio pela parede, perguntei: o que devo fazer? Mas a resposta que minha mente deu foi: deixar Thornfield imediatamente. Foi tão imediata, tão terrível, que tapei os olhos, tapei os ouvidos depois. Disse que não podia suportar tais palavras. Deixar Thornfield imediatamente. Não, não. O fato de que não sou noiva de Rochester é a parte mais insignificante da minha tristeza, aleguei. O fato de ter acordado dos sonhos lindos, mais gloriosos, e descoberto que são todos ocos e vãos é um terror que eu poderia suportar e dominar, mas ter que deixá-lo decididamente, imediatamente, inteiramente é intolerável. Não posso fazer isso. Mas então uma voz dentro de mim afirmou que eu podia. Sim, e me avisou que deveria fazê-lo. Lutei contra minha própria decisão. Eu queria ser fraca para poder evitar o terrível caminho de mais sofrimentos que eu via se estender diante da minha estrada. E a consciência, transformada em tirana, segurava a paixão pelo pescoço e lhe dizia, cheia de escárnio, que havia apenas molhado seus delicados pezinhos no charco e jurava que ia, com um braço de ferro, atirá-la nas profundezas inauditas da agonia. Que me arranque daqui então, exclamei. Que outra pessoa me ajude. Não, você terá que arrancar a si mesma daqui, e ninguém vai ajudá-la. Você mesma terá de extrair seu olho direito, decepar a sua mão direita. O seu coração será a vítima, e você, o sacerdote que vai apunhalá-lo. Levantei-me subitamente, aterrorizada, com a solidão que um juiz tão impiedoso habitava, com o silêncio que uma voz tão terrível preenchia. Minha cabeça girou quando me levantei. Percebi que estava ficando enjoada de agitação e fraqueza. Nenhum alimento ou bebida haviam passado pelos meus lábios naquele dia, pois eu não tomara o desjejum. Com uma estranha pontada de dor, refleti que durante todo o tempo em que eu estivera trancado ali, nenhuma mensagem fora enviada para me perguntar como eu estava ou para me convidar a descer. Nem mesmo a pequena Adele batera à porta. Nem mesmo a senhorita Fairfax procurara por mim. Os amigos sempre esquecem aqueles a quem a sorte abandona, murmurei, enquanto destravava a porta e saía. Tropecei num obstáculo. Minha cabeça ainda estava tonta. Minha vista estava turva. Minhas pernas estavam bambas. Não consegui me equilibrar prontamente. Caí, mas não no chão. Um braço estendido me segurou. Ergui os olhos. O Sr. Rochester me apoiara, sentado numa cadeira diante da porta do meu quarto. Você saiu, enfim, Jane, ele disse. Bem, faz muito tempo, muitas horas que aqui estou esperando, com os ouvidos atentos. Não ouvi um movimento ou soluço. Mas 5 minutos desse silêncio de morte eu teria arrombado a porta feito um ladrão. Então está me evitando, Jane? Trancou-se para sofrer sozinha? Eu teria preferido que viesse me repreender com veemência, tivesse me ofendido, me xingado,
dito coisas horríveis para mim. Seria melhor que esse silêncio, Jane. Você é passional. Eu esperava algum tipo de cena. Estava preparado para uma chuva quente de lágrimas. Só queria que fossem derramadas sobre meu peito. Agora, um chão insensível as recebeu, ou o seu lenço encharcado. Mas estou enganado. Você não chorou, Jane. Vejo uma face pálida e olhos baços, mas nenhum sinal de lágrimas. Suponho então que o seu coração esteve chorando sangue. Ora, Jane, nenhuma palavra de censura, nada amargo, nada pungente, nada por cortar um sentimento ou aferroar uma paixão. Você fica sentada quieta onde a coloquei e me fita com um olhar cansado e passivo. Jane, nunca quis feri-la desse jeito, minha amada. Se o homem que só tivesse uma ovelhinha, querida para ele como uma filha, e que comesse do seu pão e bebesse do seu copo e se deitasse junto ao seu peito, a tivesse matado por engano, não lamentaria mais o seu maldito erro do que agora lamento o meu. Algum dia você vai me perdoar? Leitor, eu o perdoei naquele momento e ali mesmo. Havia tamanho remorso em seus olhos, tamanha tristeza em sua voz e uma energia tão máscula em sua conduta. Além disso, havia um amor gigantesco, inalterável na sua aparência e nas suas atitudes. Perdoei tudo, mas não ainda em palavras. Perdoei externamente, somente do fundo, do mais profundo do meu coração. Sabe que sou um patife, Jane? Ele perguntou logo em seguida, melancólico, imaginando, suponho ver no meu prolongado silêncio e mansidão mais franqueza do que determinação. Sim, senhor. Então me diga isso com todas as letras, não me poupe, Jane. Não posso, estou cansada e enjoada. Quero um pouco de água, senhor. Ele deu uma espécie de suspiro trêmulo e, tomando-me nos braços, levou-me para baixo. A princípio, eu não sabia para que cômodo ele me levara. Tudo estava nublado para meus olhos vidrados. Logo senti o calor revigorante do fogo, pois, mesmo sendo verão, eu estava gelada em meu quarto. Ele levou o vinho aos meus lábios, tomei um pouco e revivi. Então comi algo que ele me oferecia e logo voltei a ser eu mesma. Estava na biblioteca, sentado em sua poltrona, e ele bem perto de mim. Se eu pudesse encerrar tudo, aquele sofrimento, e voltar horas antes, nos casarmos, como seria maravilhoso. Pensei, assim não teria que fazer o esforço de quase arrebentar as fibras do meu coração ao arrancá-las do coração do Sr. Rochester. Devo deixá-lo, ao que parece. Não quero deixá-lo. Não posso deixá-lo. Como se sente agora, Jane? Ele perguntou. Muito melhor, senhor. Logo estarei bem. Tome mais um pouco de vinho, Jane. Coma. Obedeci. Ele então colocou a taça na mesa, pôs-se de pé diante de mim e me fitou com atenção. Subitamente se virou com uma exclamação inarticulada, cheia de algum tipo de apaixonada emoção. Caminhou depressa pela biblioteca e voltou. Inclinou-se na minha direção como se fosse me beijar. Mas eu me lembrei de que os carinhos estavam agora proibidos. Não éramos mais um casal. Nem chegamos a ser. Virei o rosto, desviando-o dele. O quê? Por que isso, Jane? Ele exclamou. Ah, já sei. Você não quer beijar o marido de Berta Manson. Acha que meus braços já estão ocupados e que meus abraços são propriedade de outra pessoa? Seja como for, não tenho espaço entre eles nem direito a eles, Senhor. Por que, Jane? Vou lhe poupar o trabalho de falar demais. Respondo por você, porque eu já tenho uma esposa. Você diria, estou certo? Sim, Senhor. Se é isso que você pensa, deve ter uma estranha opinião sobre mim. Deve me considerar um depravado, astucioso, um traidor, um vil e detestável libertino que vem simulando amor desinteressado de modo a atraí-la para uma armadilha deliberadamente preparada e privá-la da sua honra e lhe roubar a autoestima. O que diria quanto a isso?
Vejo que não pode dizer nada. Em primeiro lugar, ainda se sente fraca e o ar mal lhe basta para respirar. Em segundo lugar, não pode ainda se acostumar a me acusar e me ultrajar. E além disso, a represa das lágrimas se abriu e elas iriam jorrar se você falasse muito, Jane. Não tenho o menor desejo de protestar, de me repreender, de fazer uma cena. Está pensando em como agir. Falar você acha que não tem utilidade alguma. Conheço-a, Jane, estou atento. Não quero agir contra o Senhor, eu disse, e minha voz, instável, me advertiu de que devia abreviar a frase. Não no sentido que você dá a palavra, mas no sentido que eu dou. Está tramando para me destruir. Você já disse que eu sou um homem casado, e como homem casado vai me recusar, sair do meu caminho, assim como há pouco se recusou a me beijar. Pretende se transformar numa completa estranha para mim, Jane. Viver sob este teto somente como educadora de Adele. Se eu em algum momento lhe disser uma palavra afetuosa, se em algum momento você sentir por mim outra vez qualquer sentimento afetuoso, dirá: esse homem quase fez de mim a sua amante. Preciso ser gelo e pedra para ele. Em gelo e pedra você vai se transformar. Pigarreei e controlei minha voz para responder. Tudo mudou ao meu redor, Senhor. Eu também devo mudar. Disso não há dúvida. E para evitar flutuações de sentimento e combates contínuos com lembranças e associações, só há um caminho. Adele precisa ter uma nova educadora, Senhor. Ah, Adele irá para a escola. Já arranjei isso. Tampouco pretendo atormentar você com as terríveis associações e lembranças de Thornfield Hall, este lugar maldito, esta tenda de Acã, este jazigo insolente que oferece o terror da morte viva à luz do dia, este pequeno inferno de pedra com seu único verdadeiro demônio, pior do que a legião que podemos imaginar. Jane, você não vai ficar aqui, nem eu. Foi errado tê-la um dia trazida a Thornfield Hall, sabendo, como eu sabia, que era uma casa mal assombrada. Mandei que ocultassem de você, antes mesmo de vê-la, qualquer informação sobre a maldição deste lugar, Jane, simplesmente porque temia que Adele jamais viesse a ter uma educadora, se esta soubesse com quem compartilhava a casa. Meus planos não me permitiam levar a louca para outro lugar, embora eu possua uma velha casa, Federan Manor, ainda mais afastada e escondida do que esta, onde poderia tê-la alojado com bastante segurança, se um escrúpulo com relação à insalubridade da localização no meio da floresta não fizesse minha consciência recuar diante dessa ideia. Provavelmente aquelas paredes úmidas logo teriam me libertado do meu fardo, mas cada vilão tem o seu próprio vício, e o meu não é uma tendência ao assassinato indireto, mesmo daqueles que mais odeio, Jane. Esconder de você a proximidade da louca, contudo, foi como cobrir uma criança com a capa. Mas vou fechar Thornfield Hall, bater pregos na porta da frente e cobrir com tábuas as janelas inferiores. Vou pagar à senhorita Polly 200 libras por ano para viver aqui com minha esposa, como chama aquela bruxa odiosa. Grace é capaz de muita coisa por dinheiro e seu filho vigia em Grisby Retreat. Pode lhe fazer companhia e ajudá-la nos paroxismos, quando minha esposa é incitada pelo diabo a queimar pessoas em suas camas à noite, ou apunhalá-las ou mordê-las até arrancar a carne, e assim por diante. Senhor, eu interrompi, o senhor é implacável com relação àquela senhora desafortunada. Fala com ódio, com vingativa antipatia. É cruel, ela não pode evitar ser louca. Ela não tem culpa, Senhor. É algo do seu destino. Jane, minha querida, vou chamá-la assim, pois é o que você é. Não sabe do que está falando. Está equivocada mais uma vez no julgamento que faz de mim. Não é porque ela é louca que eu a odeio.
Se você fosse louca, acha que eu iria odiá-la, Jane? Acho sim, Senhor. Então você está completamente enganada e não me conhece e não sabe nada do tipo de amor que sou capaz. Cada átomo da sua pele me é caro como se fosse a minha própria. Na dor e na doença ainda seria caro. Sua mente é o meu tesouro, e se ela fosse defeituosa, continuaria sendo meu tesouro. Se você tivesse aqueles meus braços, se você tivesse ataques, meus braços haveriam de contê-la, e não uma camisa de força. Se tentasse me agarrar, mesmo em momentos de fúria, isso teria um encanto para mim. Se saltasse sobre mim com a mesma selvageria daquela louca mulher hoje de manhã, eu haveria de recebê-la num abraço tão carinhoso quanto restritivo. Não haveria de me encolher de desgosto diante de você, como fiz diante daquela mulher. Em seus momentos de calma, você não teria vigia ou enfermeira além de mim, e eu cuidaria de você com incansável ternura, ainda que não me desse um único sorriso em retribuição. Eu nunca haveria de me cansar de fitá-la nos olhos, ainda que eles não tivessem um lampejo de reconhecimento para mim. Mas por que estou me deixando levar por esses pensamentos? Falava em levá-la embora de Thorneyfield Hall. Tudo está, como sabe, preparado para a partida imediata. Você deverá ir amanhã. Só lhe peço que tolere mais uma noite sobre esse teto, Jane. E então adeus aos seus sofrimentos e terrores para sempre. Tem um lugar aonde posso ir, um lugar que será um refúgio seguro de reminiscências odiosas e intrusões indesejáveis, até mesmo da falsidade e da difamação. Leve a Adele com o Senhor, interrompi. Ela vai lhe fazer companhia. O que você quer dizer com isso, Jane? Eu lhe disse que vou mandar a Adele para a escola, e por que eu haveria de querer a companhia de uma criança que nem minha filha é? A bastarda de uma dançarina francesa? Por que você me aborrece tanto falando dessa menina? Diga-me, por que está designando a Adele como minha companheira? O Senhor falou de um refúgio, e o refúgio e a solidão são tediosos, tediosos demais para o Senhor. Solidão, solidão, ele repetiu irritado. Vejo que vou ter de explicar. Não sei que expressão esfíngica e essa que está se formando em seu rosto. Você deve compartilhar minha solidão, compreende? Fiz que não com a cabeça. Era necessário um grau considerável de coragem para arriscar esse sinal mudo de dissenso, exacerbado como ele estava ficando. Caminhava depressa pela biblioteca e parou como se subitamente imobilizado num ponto. Olhou para mim de maneira demorada e firme. Afastei os olhos dele, fixei-os no fogo e tentei assumir e manter um aspecto quieto e contido. Encontramos o defeito no caráter de Jane, ele disse, por fim, falando com mais calma do que, pelo seu olhar, eu esperava que fosse falar. O carretel de seda correu bastante suave até agora, mas eu sempre soube que chegaria num nó. Num enigma, Jane, e agora está. Agora o tormento, a exasperação, os problemas sem fim. Por Deus, gostaria de ter uma fração da força de Sansão e desfazer esse enredamento como se fosse um pedaço de linha. Voltou a caminhar, mas logo parou novamente, dessa vez diante de mim. Jane, pode ouvir a voz da razão? Ele parou e aproximou os lábios do meu ouvido, porque se não ouvir, vou tentar a violência. Sua voz estava rouca, seu olhar era o de um homem prestes a romper uma barreira insuportável e entrar de cabeça num salvo-conduto ao descontrole. Vi que em mais um momento e com mais um ímpeto de frenesi, eu já não poderia mais fazer nada contra ele. O presente, o segundo que se passava, era tudo o que eu tinha para dominá-lo e contê-lo. Um movimento de repulsa, fuga ou medo
teria selado o meu destino e o dele. Mas eu não tinha medo, nem um pouco. Sentia uma força interior, um senso de autoridade moral que me apoiava. A crise era perigosa, mas não destruída de encanto, destituída. Como o que o índio sente, talvez, ao entrar na corredeira com uma canoa. Segurei seu punho cerrado, abri os dedos contorcidos e lhe disse, de maneira apaziguadora: Sente-se, vou falar com o Senhor pelo tempo que quiser e ouvir tudo o que tiver a dizer, sejam suas palavras razoáveis ou não. Ele se sentou, mas não começou a falar imediatamente. Eu estivera lutando com as lágrimas durante algum tempo. Esforçara-me muito para reprimi-las, porque sabia que ele não ia gostar de me ver chorar. Agora, porém, achei que seria bom deixá-las escorrer com liberdade, e pelo tempo que quisesse. Se a torrente o perturbasse, melhor. Então cedi e chorei copiosamente. Logo o ouvi pedindo sinceramente que eu me controlasse. Eu disse que não podia enquanto ele estivesse tão exaltado. Mas eu não estou zangado, Jane. Somente amo-a demais. E você endureceu seu rostinho pálido com expressão tão resoluta e gélida que eu não pude suportar. Calma agora, enxugue os olhos. Sua voz mais suave anunciou que ele tinha cedido. Eu, por minha vez, então me acalmei. Ele fez um esforço para pousar a cabeça em meu ombro, mas eu não podia permitir. Então ele quis me puxar para si. Não, Jane, Jane, ele disse com um tom de tão amarga tristeza que fez vibrar cada nervo meu. Você não me ama, então? Era somente a minha posição e o título de minha esposa que você valorizava? Agora que me considera desqualificado para ser seu marido, você recua diante do meu toque como se eu fosse um sapo ou um macaco? Essas palavras me feriram. O que eu podia fazer ou dizer? Provavelmente não devia ter feito ou dito coisa alguma, mas estava tão torturada pelo remorso de magoar seus sentimentos que não pude controlar o desejo de aplicar um bálsamo na ferida que abrira. Ainda o amo, respondi, mais do que nunca, mas não vou demonstrar esse sentimento nem me entregar a ele, e é a última vez que o expresso. A última vez, Jane, o que? Você acha que pode viver comigo, ver-me diariamente, e mesmo assim, se ainda me ama, ser sempre fria, distante? Não, senhor, tenho certeza de que não poderia fazer isso, e portanto só vejo uma saída, mas o senhor ficará furioso se eu mencioná-la. Ah, pode mencioná-la. Se eu puder perder a cabeça, você pode se valer da arte do choro. Sr. Rochester, eu devo deixá-lo. Devo ir embora. Por quanto tempo, Jim? Por alguns minutos, enquanto penteio o cabelo, que está algo desalinhado, e lavo o rosto, que parece febril. Devo deixar Adele e Thornfield. Devo me apartar do Senhor para o resto da vida. Devo começar uma existência entre rostos estranhos e paisagens estranhas. Claro, foi o que eu disse que você deveria fazer. Deixe de lado a loucura de se apartar de mim. Você quer dizer que deve se tornar uma parte de mim. Quanto à nova existência, não haverá problemas. Você ainda será minha esposa. Não sou casado. Você há de ser a senhorita Rochester virtual e nominalmente. Serei fiel a você enquanto estiver vivo. Deve ir para um lugar que possuo no sul da França, uma vila caiada de branco na costa do Mediterrâneo. Lá poderá viver uma vida feliz, protegida e totalmente inocente. Nunca tema que eu desejo atraí-la para o erro, fazer de você minha amante. Porque faz que não com a cabeça. Jane, precisa ser razoável, ou eu vou mesmo me descontrolar outra vez. Sua voz e suas mãos tremiam, suas amplas narinas se dilataram, seus olhos queimavam. Ainda assim ousei falar. Senhor, sua esposa está viva. Este é um fato reconhecido hoje de manhã pelo Senhor mesmo. Se vivêssemos juntos, como deseja,
eu seria então sua amante. Sim, dizer qualquer coisa diferente disso é um sofisma, uma falsidade. Jane, eu não sou um homem de temperamento dócil. Você se esquece disso. Não tolero muita coisa. Não sou frio e equilibrado. Se tem pena de mim e de você mesma, põe o dedo no meu pulso e veja como ele lateja. Tome cuidado. Ele desnudou o punho, oferecendo-o a mim. O sangue se esvaía de seu rosto e de seus lábios, que estavam ficando lívidos. Fiquei muito alarmada. Agitá-lo assim tão profundamente por meio de uma resistência tão abominável era cruel. Ceder estava fora de questão. Fiz o que os seres humanos fazem instintivamente quando levados a uma situação extrema. Busquei auxílio naquele que é maior do que os homens. As palavras "que Deus me ajude" irromperam involuntariamente dos meus lábios. Sou um tolo, exclamou de súbito o Sr. Rochester. Fico repetindo a ela que não sou casado, mas não explico por quê. Esquece-me de que ela nada sabe do caráter daquela mulher, ou das circunstâncias que envolvem minha infernal união com ela. Ah, tenho certeza de que Jane vai concordar comigo quando souber tudo o que sei. Coloque sua mão na minha, Jane, para que eu possa ter a prova do toque assim como o da visão e mostre que está perto de mim. E eu vou, em poucas palavras, deixá-la a par do real estado da situação. Pode me ouvir? Sim, senhor. Durante horas, se o senhor quiser. Só peço alguns minutos, Jane. Você já ouviu dizer que eu não era o filho mais velho da minha família e que outrora tive um irmão mais velho do que eu? Lembro-me de que a senhorita Fairfax me disse certa vez. Já ouviu dizer que meu pai era um homem avarento e possessivo? Fui informada a respeito de algo nesse sentido, senhor. Bem, Jane, sendo esse o caso, era a determinação dele manter suas posses reunidas. Não podia tolerar a ideia de dividir sua fortuna e deixar para mim uma porção razoável. Decidiu que tudo deveria ir para meu irmão Roland, mas tampouco suportaria que um filho seu fosse pobre. Eu deveria me casar com uma mulher rica. Logo me buscou uma parceira. O Sr. Manson, um agricultor e comerciante das Índias Ocidentais, era um velho conhecido seu. Ele tinha certeza de que suas posses eram reais e vastas. Informou-se o Sr. Manson, ele descobriu, tinha um filho e uma filha, a quem podia e queria dar uma fortuna de 30.000 libras. Era o bastante. Quando terminei a faculdade, Jane, fui mandado para a Jamaica, a fim de me casar com a noiva já escolhida para mim. Meu pai nada disse sobre o dinheiro dela, mas me contou que a senhorita Manson era a sensação de Spanish Town devido à sua beleza. E isso não era mentira. Achei-a uma bela mulher, ao estilo de Blanche Ingram, alta, morena e majestosa. Sua família tinha interesse em garantir o casamento comigo porque eu era de uma raça boa. E ela também queria. Exibiram-na para mim em festas, esplendidamente vestida. Eu raramente a via sozinha e tive com ela muitas poucas conversas particulares. Ela me lisonjeava e me mostrava generosamente seus encantos e talentos. Todos os homens em seu círculo pareciam me admirar e também invejar ao mesmo tempo. Eu estava deslumbrado e entusiasmado. Meus sentidos estavam excitados e, inexperiente que era, devido à pouca idade, pensei que a amava. Não há tolice tão grande que as frivolidades idiotas da sociedade e a lascívia, a precipitação e a cegueira da juventude não levem um homem a cometer, Jane. Seus parentes me encorajaram, os rivais me atiçavam, ela me tentava. O casamento aconteceu quase antes que eu soubesse onde estava. Ah, não tenho o menor respeito por mim quando penso naquele evento. Uma agonia de autodesprezo me domina. Nunca a amei, nunca a estimei, nem mesmo a conhecia.
Não tinha certeza da existência de uma única virtude em sua natureza. Não notara modéstia, benevolência, candura ou refinamento em sua mente ou em seu modo de agir. Me cansei com ela, me casei. Idiota, grosseiro, vil e cego que fui. Teria sido um pecado menor se eu tivesse, mas preciso me lembrar de com quem estou falando. A mãe da minha noiva eu nunca vira. Presumi que estivesse morta. Terminada a lua de mel, vi que me enganara. Ela só era louca e estava trancada num asilo. Havia um irmão mais novo também, um idiota completo. O mais velho que você viu e que não tenho como odiar, por mais que abomine sua família, pois ele tem alguns grãos de afeto em sua mente fraca, demonstrados pelo contínuo interesse que tem pela infeliz sua irmã, bem como por uma fidelidade canina que outrora teve por mim. Provavelmente vai terminar no mesmo estado algum dia. Meu pai e meu irmão Roland sabiam de tudo, mas pensaram apenas nas 30.000 libras e tramaram juntos contra mim, Jane. Essas foram descobertas abjetas, mas exceto pela traição de terem me ocultado tudo isso, não os acusei de nada que dissesse respeito à minha esposa, nem mesmo quando descobri que sua natureza era inteiramente estranha à minha, que seus gostos me eram desagradáveis, que sua mente era comum, inferior, estreita e particularmente incapaz de ser conduzida a algo mais elevado, expandida a algo maior. Nem mesmo quando descobri que não havia bem-estar possível, nem uma única noite ou uma única hora do dia passada com ela, que nenhuma conversa agradável podia ser sustentada entre nós dois, porque qualquer assunto que eu iniciava imediatamente era por ela desviado de forma ao mesmo tempo vulgar e banal, perverso e imbecil. Ou quando percebi que nunca teria um ambiente doméstico tranquilo e calmo, porque nenhum criado tolerava os contínuos surtos de seu temperamento violento e desarrazoado, ou os aborrecimentos de suas ordens absurdas, contraditórias e exigentes. Até mesmo então eu me contive. Minimizei minhas queixas, evitei as repreensões, tentei devorar meu arrependimento e meu desgosto em segredo. Reprimi a profunda antipatia que sentia. Jane, não vou incomodá-la com detalhes abomináveis. Algumas palavras fortes vão exprimir o que tenho a dizer. Vivi por 4 anos com aquela mulher que está lá em cima, e durante esse período ela realmente me pôs à prova. Sua personalidade amadureceu e se desenvolveu com uma rapidez assustadora. Seus vícios aumentaram depressa e em profusão. Eram tão fortes que somente a crueldade poderia detê-los, e eu não queria recorrer à crueldade. Que intelecto de pigmeu ela possuía, em que proporções gigantescas! Que temíveis as maldições que essas propensões me traziam! Berta Manson, filha genuína de uma mãe infame, me arrastou pelas horrendas e degradantes agonias que aguarda um homem preso a uma esposa ao mesmo tempo violenta e devassa. Nesse interim, meu irmão morreu, e ao cabo desses 4 anos, meu pai também. Eu era rico bastante então, mas pobre de uma indigência medonha. A natureza mais grosseira, impura e depravada que jamais vira estava associada com a minha, e a lei e a sociedade a consideravam parte de mim. E eu não podia me livrar dela por meio de nenhum procedimento legal, Jane, pois os médicos agora haviam descoberto que minha esposa era completamente louca. Seus excessos desenvolveram prematuramente os germes da insanidade, Jane. Você não gosta da minha narrativa. Parece quase doente. Devo deixar o restante para outro dia? Não, senhor. Termine agora. Tenho pena do senhor. Tenho sincera pena. Para algumas pessoas, Jane, a pena é uma espécie de tributo nocivo e desrespeitoso que se tem o direito de atirar de volta na cara daqueles que a oferecem. Mas essa é uma espécie de pena típica de corações
indiferentes e egoístas. Uma dor híbrida e individualista que surge diante de algum infortúnio, misturado ao desprezo ignorante por aqueles que o sofreram. Mas não é essa a sua pena, eu sei, Jane. Não é essa a emoção que preenche todo o seu rosto nesse momento, com a qual seus olhos estão quase transbordando, com a qual o seu coração palpita, com a qual sua mão treme na minha. A sua pena, minha querida, é a mãe sofredora do amor. Sua angústia é a própria dor do parto da paixão divina. Eu aceito, do mais profundo do meu coração, Jane, que a filha chegue em liberdade. Meus braços esperam recebê-la. Agora, Senhor, prossiga. O que fez quando descobriu que ela estava louca? Jane, cheguei às raias do desespero. Uma réstia de amor próprio era tudo o que havia entre mim e o abismo. Aos olhos do mundo eu estava, sem dúvida, coberto de cruel desonra, mas decidi ser limpo aos meus próprios olhos e repudiei a contaminação dos meus crimes e me extirpei de qualquer contato com seus defeitos mentais. Ainda assim, a sociedade associava meu nome e minha pessoa aos dela. Eu ainda a via e ouvia diariamente. Algo do seu hálito se misturava ao ar que eu respirava. E além disso, eu me lembrava de que um dia fora seu marido. Essa lembrança era então e agora indivisivelmente odiosa para mim. Além do mais, eu sabia que enquanto ela vivesse, eu jamais poderia ser o marido de uma mulher de novo. E, embora 5 anos mais velha do que eu, sua família e seu pai tinham mentido para mim até nos detalhes de sua idade. Ela provavelmente iria viver tão longamente quanto eu mesmo, sendo tão robusta de corpo quanto era enferma de alma e mente. Assim, à idade de 26 anos, eu não tinha mais esperanças. Certa noite, fui acordado por seus gritos. Desde que os médicos a haviam decretado louca, ela havia, é claro, sido trancada. Era uma terrível noite das Índias Ocidentais, uma daquelas que sempre precedem os furacões daqueles climas. Incapaz de dormir na cama, levantei-me e abri a janela. Era como se houvesse vapor de enxofre no ar. Eu não conseguia encontrar alento em lugar algum. Mosquitos entravam zumbindo e voavam zangados pelo quarto. O mar, que eu quase podia ouvir dali, retumbava, um som surdo, feito um terremoto. Nuvens negras estavam se formando acima dele. A lua se punha nas ondas, grande e vermelha como uma bala de canhão incandescente. Deitava seu último olhar sanguíneo sobre um mundo que tremia com o fermento da tempestade. Eu estava fisicamente influenciado pela atmosfera e pelo cenário. Meus ouvidos estavam cheios das imprecações que a louca ainda berrava, Jane. Nela, às vezes, misturava meu nome com tamanho ódio demoníaco e com que linguagem. Nenhuma prostituta declarada jamais teve um vocabulário tão sujo quanto o daquela louca. Ainda que a 2 cômodos de distância, eu ouvia cada palavra, as paredes finas, oferecendo pouca obstrução aos seus gritos lupinos. Esta vida, eu disse por fim, é um inferno, este é o ar, estes são os sons do poço, sem fundo. Tenho o direito de me libertar dessa mulher, dessa louca. Um vento soprou sobre o oceano, e através da janela aberta, a tempestade irrompeu, caiu abundante, trovejou, relampejou, e o ar ficou puro. Tomei então a decisão. Enquanto caminhava pelas gotejantes laranjeiras do meu jardim molhado, em meio às romãs e aos abacaxis encharcados, e enquanto a aurora refulgente dos trópicos se acendia ao meu redor, assim raciocinei, Jane, e agora ouça, pois foi a verdadeira sabedoria que me consolou naquela hora e mostrou o caminho correto a seguir. O vento doce da Europa ainda sussurrava nas folhas lavadas e o Atlântico ribombava em gloriosa liberdade.
Meu coração ressequido por tanto tempo entumeceu